Ok, para a segunda parte da nossa aula, nós vamos ver sobre o treinamento de redes neurais, sobre como redes neurais aprendem, como a gente faz elas aprenderem, no caso. Então, primeiro vamos lembrar aqui uns tópicos que você vê geralmente em cálculo de multivariáveis, em álgebra linear, que é o gradiente e o jacobiano. O gradiente ele é um vetor das derivadas parciais. Então, ele vai ser um vetor em que cada posição dele tem a derivada parcial de uma função em relação das coordenadas da entrada dela. Beleza. Então, ele serve como um análogo da derivada, uma coisa com a mesma função da derivada, para funções que elas têm n argumentos de uma saída, ou seja, para funções que estão indo do espaço Rn para o R. Aqui a gente tem a fórmula que eu tinha descrito, gradiente de f é igual a derivada parcial de f em relação à primeira coordenada da entrada, próxima coordenada é a derivada parcial de f em relação à segunda coordenada, até a derivada parcial de f em relação à última coordenada da entrada. Já o jacobiano, ele vai ser para funções que são de um Rn para um Rm. Então, em vez de ter n entradas e uma saída, ele vai ter n entradas e m saídas. Por isso, ele termina virando uma matriz de derivadas parciais. Então, você também pode ver, como ele é uma matriz, você pode ver uma matriz como sendo um vetor de vetores, e você pode ver ele como sendo, então, um vetor de gradientes. Então, em cada posição dele, você vai ter um gradiente. Ele vai ser também análogo à derivada, só agora para funções do Rn para o Rm, e está aqui a fórmula dele. Imagina que isso aqui está em pé, tá? Então, vai ser nesse sentido aqui. Então, a primeira linha dele é o gradiente da primeira saída, a segunda linha dele é o gradiente da segunda saída, até a última linha dele é o gradiente da mésima saída. Então, agora a gente vai pensar no gradiente descendente. O gradiente descendente ele é um método de otimização e é a coisa que a gente usa para treinar redes neurais. Na verdade, a gente termina usando derivados dele muitas vezes, mas ele é a base que a gente precisa entender para fazer isso funcionar. Então, bora lá. Primeiro, ele é um método de otimização. Então, o que a gente termina fazendo é que a gente interpreta o aprendizado de uma rede neural como sendo um problema de otimização. Daí que vem essa nossa ideia da função de custo, e que a gente quer minimizar a função de custo para fazer a rede conseguir ir bem naquela tarefa, para fazer a rede aprender. Ou seja, isso aqui não é o único jeito de fazer essas coisas, mas é o jeito que mais dá certo atualmente, né? Ele é um método iterativo de primeira ordem. Iterativo, então você vai tendo várias iterações, ele não é de uma vez só, cada iteração ele vai ficando um pouco melhor, em média. Ele é de primeira ordem, então ele usa só o gradiente primeiro da função. Isso aqui nos dá 2 pontos. Primeiro, ele é em certo sentido eficiente, porque ele não é um método de ordem zero, ele não é um método que usa só os valores da função, ele usa a informação do gradiente para conseguir otimizar melhor. Só que ele também tem algumas condições, por ser de primeira ordem, ele não é tão geral. Então, termina caindo naquilo que a gente tinha visto, que a gente quer que as funções de ativação sejam deriváveis, os blocos modulares da rede neural sejam deriváveis, né, as camadas sejam deriváveis. A gente vai precisar que a perda ela tem que ser derivável, então, por isso que a gente não pode ter uma perda que seja acurácia. Não, a gente quer maximizar a acurácia, a gente pega a perda como se fosse menos acurácia. Não dá porque a acurácia não é derivável, então a gente ganha uma eficiência de primeira ordem, a gente perde um pouco da generalidade, mas até o momento isso parece ser um bom compromisso, sabe? Parece ser um bom ponto para ter. A gente tem uma coisa que é suficientemente eficiente e que é geral bastante para a maioria dos problemas. Existem métodos de segunda ordem e tudo mais, a gente vai ver métodos que aproximam a segunda ordem mais para frente, lá para daqui a umas 2 aulas mais ou menos, que são baseados no gradiente descendente. O método de segunda ordem mais classicão, que é o método de Newton, ele não daria muito certo para redes neurais, porque ele é quadrático, a memória dele é quadrática no número de parâmetros, e aí você pega uma rede neural com 1 milhão de parâmetros, a gente está falando em 10 a 12 de memória, e isso é muito. Você pega uma rede neural com 1 bilhão de parâmetros, e agora a gente está falando de 10 a 12 de memória, você só não tem o que fazer mesmo. Então, bora lá. Aqui, essa figura é a mesma que eu usei lá no começo. Ela mostra visualmente o gradiente descendente. Imagina que aqui a gente tem uma função que a gente quer minimizar, e ela é dependente desse W1 e esse W2. Esses são os parâmetros da função, são as entradas dela. E essas curvas aqui, essas elipses, elas estão representando superfícies de nível. Então, todo ponto aqui tem a mesma perda. Todo ponto aqui tem o mesmo valor da função. Todo ponto nessa elipse também, todo ponto nessa também. E a ideia aqui é que à medida que você está indo para o centro, o valor da função é menor. Então, o gradiente descendente ele ia começar aqui num ponto aleatório. E aí, a cada passo, ele vai diminuindo até ele conseguir caminhar aqui diretamente para o mínimo da função.
Em fórmula, o que a gente tem? A gente tem que o W de t mais 1, ou seja, os parâmetros na iteração t mais 1, eles são os parâmetros da iteração anterior, da iteração t, menos um alfa, que em inglês é o learning rate, em português eu diria que é a taxa de aprendizado, vezes o gradiente do L, ou seja, o gradiente da nossa loss, da nossa função, no ponto WT. Então, aqui é a fórmula dele, é assim que a gente vai atualizando. Mas bora ver aqui esse gradiente do L. Tá, gradiente do L no ponto WT. O L é a nossa função de custo. Ela é a média das nossas losses, das nossas funções de perda em cada um dos pontos do nosso dataset. Então, a gente vai ter, que é o gradiente, 1 sobre m somatório, é porque é uma média, da loss no ponto x. Mas note que é um gradiente, então eu posso colocar essa constante para fora, e ficar 1 sobre m vezes o gradiente do somatório, e eu posso também colocar o gradiente para dentro do somatório, porque o gradiente é linear, então essa questão de somatórios e multiplicação por constante, a gente pode sair jogando o gradiente para dentro. Então termina que a gente vai ter, na verdade, a média do gradiente das nossas funções de perda. Então a gente tinha aqui que ele era o gradiente dessa média, mas equivalentemente ele é só a média dos gradientes. Então, se você for implementar, o que você termina fazendo você vai calculando a perda para cada um dos exemplos, tira a média deles, e aí você usa aqui como parte da sua atualização, do seu update. Ele vai convergir para um ótimo local. O gradiente descendente, se você tiver um problema convexo, ele converge para um ótimo global, só que redes neurais com mais de uma camada, elas terminam não sendo problemas convexos, a otimização delas não é convexo, mas a gente ainda tem uma garantia de um ótimo local, pelo menos, que pode parecer meio ruim, porque não é a melhor solução possível, só que à medida que as dimensões vão aumentando, tem estudos que estão mostrando que, na verdade, o ótimo local e o ótimo global eles vão se aproximando um do outro, vai terminando que não tem tanta diferença assim. A gente precisa tomar um cuidado com a nossa taxa de aprendizado, com o nosso alfa. Se ela for muito grande, não converge, então ele seria mais ou menos como ele vai dando aqui os passos. Então ele chega bem aqui, ele termina dando um passo longo demais, ele tenta consertar, dá outro passo longo e termina nunca convergindo. Se ela for muito baixa, ele vai convergir, só que o problema é que ele vai demorar muito tempo para fazer isso, né? Porque cada passinho dele é pequeno e a chance de cair num ótimo local, elas aumentam com um valor muito baixo. E ele tem muitos derivados. Aliás, uma coisa que se recomenda é usar schedules. Schedules é como se fosse... Eu não sei muito bem um termo bom para traduzir, algo como agenda, mas o foco é que você, em vez de você manter um learning rate constante, ou taxa de aprendizado constante, você vai fazer ela mudar para cada época, ou então para cada iteração do gradiente descendente. Isso ajuda, existem muitas variações de schedules, algumas até bem contra-intuitivas, é um tópico a se estudar mais e assim, ajuda muito. Então, realmente é recomendável que, se você vai lidar com um problema mais sério, um problema mais de verdade, você dê uma olhada em schedules, você teste algumas, em vez de só manter um learning rate constante. Tá, existem muitos derivados, tem o RMS próprio, o Momentum, o Adam, eles são derivados do gradiente descendente. E assim, eles são úteis. O Adam, em especial, ele é meio complexo, mas a parte boa dele é que se você pegar o Adam com os parâmetros normais, ele geralmente vai dar bom. Tipo, ele não vai ser a melhor otimização possível, não vai ter uma... Mas ele vai dar bom. Ele não vai ter tanto problema de convergência, ele vai alcançar uma acurácia, uma perda boa, um custo bom. Então, assim, eu recomendo que quando você estiver testando nos primórdios, no comecinho, use o Adam. Aí, quando você já tiver validado a sua ideia, ok, encontrei uma arquitetura boa, ou você tinha alguma hipótese, você conseguiu validar ela, e agora você quer alcançar realmente o máximo, aí você pode ou procurar realmente parâmetros bons do Adam, ou até procurar outros métodos de otimização, outros derivados do gradiente descendente. Então, vamos ver agora um pouquinho da intuição. Tem dois jeitos de ver. Primeiro, tem um jeito mais geométrico, que é o gradiente, ele é a direção que a função mais cresce. Então, o gradiente descendente a gente está subtraindo, a gente está indo na direção oposta, então a gente está indo na direção que decresce. Essa daqui seria uma intuição mais geométrica mesmo. E aqui tem uma intuição mais, vamos dizer, algébrica, mais de manipulação. Então, bora lá. Primeiro, está aqui a fórmula do nosso próximo passo na iteração, nosso próximo ponto. Então, W de t mais 1 é igual o cara anterior menos alfa gradiente LWT. Beleza, então bora lá. Quem é a loss desse cara? Ele é a loss de substituir ele pelo valor dele. Beleza.
Até aqui estamos só substituindo. Mas, para um alfa pequeno, ou então se o gradiente for pequeno, depende dos dois casos, a gente pode fazer uma aproximação. A gente pode fazer uma aproximação de primeira ordem, que é aquela aproximação linear, ou também você pode ver como se dá a aproximação de Taylor de primeira ordem. Então, essas coisas são equivalentes. E o que é isso? Isso é, a gente vai ter o valor da função naquele ponto inicial, temos aqui, e a gente vai somar com a mudança que fizemos. No caso, a mudança foi menos alfa vezes o gradiente de L. Então, menos alfa vezes o gradiente de L, a gente soma um menos, é o mesmo que subtrair. E essa mudança a gente multiplica pelo gradiente da nossa L. Então, a gente termina multiplicando pelo gradiente. Então, a nossa fórmula final é isso aqui. Beleza? Tá. Agora, o que acontece? Tenho aqui L do WT mais 1. Ele é igual a isso, que é aproximadamente isso. Então, eu posso jogar que ele é diretamente aproximadamente esse cara. Mas aqui eu tenho alfa vezes um produto de dois gradientes. Mais basicamente, eu tenho alfa vezes um produto de dois vetores iguais. Então, isso aqui é a mesma coisa que o L no WT menos alfa vezes a norma ao quadrado desse vetor. Só que, gente, uma norma ela é sempre não negativa. Uma norma ao quadrado, então, é realmente não negativa, né? Não tem para onde fugir. Então, eu vou estar pegando esse cara e subtraindo dele um valor vezes algo não negativo. Então, isso aqui é menor ou igual ao cara sozinho, ao L de WT sozinho. Então, isso quer dizer que, se a nossa aproximação estiver sendo válida, o L de WT mais 1, a perda no WT mais 1, ela é menor ou igual à perda no WT, no custo no WT. Ou seja, a gente diminuiu o custo. A gente está fazendo a otimização, está dando tudo certo. Então, a gente vê aqui por que funciona mais ou menos se você olhar essa manipulação. Note, quando é que a gente vai ter uma igualdade daqui para cá? É quando isso aqui for zero. Mas quando que isso aqui é zero? Bem, isso aqui vai ser zero quando esse vetor for o vetor zero, ou seja, quando o gradiente for zero. Mas o gradiente é zero em pontos de extremo. Se a gente está diminuindo o cara o tempo inteiro, esse ponto de extremo provavelmente vai ser um ponto de mínimo. Ele também pode ser um ponto de cela, mas aí é uma conversa para outro momento. Mas então a gente vê aqui mais ou menos como que algebricamente o gradiente descendente ele funciona. Beleza, gradiente descendente estocástico. O que acontece? A priori, o gradiente descendente ele pode ter um problemas com memória, né? Porque, por exemplo, o MNIST ele é um dataset bem simples de imagem. E ele tem 60 mil imagens, cada uma delas 28 por 28. E isso é bastante memória. Isso não é tão fácil você carregar tudo isso na sua RAM ou na VRAM de uma placa de vídeo. Você pegar a ImageNet, a gente está falando em milhões de imagens. Realmente é mais de 1 milhão de imagens. E todas elas agora são 224 por 224 por 3. Então elas também ainda são ridiculamente maiores que as do MNIST. E você não consegue carregar a ImageNet na VRAM de uma placa de vídeo. Não tem. Até onde eu entendo, nenhuma placa de vídeo consegue comportar nem de longe tanta memória. Assim, uma coisa que você podia fazer, você podia carregar por partes, e aí você vai computando o gradiente nessas partes e você tira a média, né? Já que a gente viu que termina que o gradiente descendente ele é só a média de gradientes para nossa atualização. Só que aqui vem um ponto, né? É que se você já vai estar carregando por partes, por que você não usa esses gradientes e faz uma atualização com eles? E aí que veio essa ideia. A primeira ideia que tiveram foi usar apenas um exemplo. Então, em vez de eu fazer aqui com o Lzão, com o meu custo inteiro, eu faço só do Lzinho, eu faço só da loss. E eu vou fazer a atualização exemplo a exemplo. A vantagem disso é que você vai fazendo atualizações já mais direto. Então, em vez de você ter que esperar processar todo o seu dataset para fazer uma atualização, você vai estar atualizando o tempo inteiro. O problema disso é que tinha muito ruído, né? Esse cara ele termina sendo um estimador não viciado do valor real do nosso gradiente, mas ele tem muito ruído, porque é um exemplo só. Então o que a galera fez foi usar mini batches. Então eu carrego um subconjunto do meu conjunto de treinamento, eu computo o gradiente de todo mundo lá dentro, tiro a média e faço um update, e faço uma atualização. Tá, e o que isso tem de bom? Bem, o que tem de bom é que, por exemplo, para um MNIST é muito comum você usar em torno de 32, 64 imagens para o tamanho de um batch desse. Então, cada batch desse vai ser da ordem de 1000 vezes mais rápido de computar do que você computar o gradiente inteiro. Então, cada passo desse você está dando muito mais rápido. Então, mesmo que você termine demorando mais passos para você convergir, o fato de que cada passo está muito mais rápido quer dizer que a convergência vai ser muito mais rápido. Esse ganho de velocidade é importante. Você está falando de um ganho de velocidade de 10, 100 vezes. Num problema, é a diferença de você rodar a coisa em 1 hora ou em 4 dias. É a diferença de você
deixar uma rede neural treinando por 3 dias ou você deixar ela treinando por um ano inteiro. Então, é uma vantagem considerável. Uma segunda vantagem, que já é mais complicado de se entender, é que essa ideia do ruído ela não é tão ruim. A priori a gente vê ruído como sendo um problema, você está estimando errado e tal, mas tem estudos cada vez mais que o gradiente descendente, usando mini-batches, o gradiente descendente estocástico, que esse ruído que você terminar adicionando, se ele não for muito, se ele não for demais, se você colocar um exemplo só, você tem ruído demais, às vezes você tem problema de convergência. Mas se ele for um tamanho maior, o que acontece é que muitas vezes o processo de otimização consegue escapar de mínimos locais, então ele cai no mínimo local, mas agora ele vai pegar um outro subconjunto, e para esse subconjunto você consegue fugir desse mínimo local. E muitas vezes existem cada vez mais evidências que ele ajuda a generalizar, então ele ajuda a rede neural a evitar o overfit. Ele regulariza o treinamento da rede, em vez da rede ficar overfitada pelo treinamento e dar super ruim no teste, ela consegue generalizar melhor. Então, não só por problemas computacionais, não só por questão de velocidade, mas talvez realmente usar um gradiente descendente estocástico em vez da versão clássica ajude você a convergir para soluções melhores. E lembrando que aqueles exemplos que eu falei do RMS Prop e Adam, eles também têm a versão deles com mini batches, com estocástico. Então, tudo que eu falei anteriormente continua se aplicando. E aqui a gente tem um exemplo. Então, o que acontece é que realmente o gradiente descendente, quando ele é com mini batch, ele termina meio bêbado, né? Ele desce, sobe, ele piora, depois melhora, piora, melhora, tal. Enquanto quando você usa todo o conjunto, ele vai mais suave. Só que vale a pena lembrar que cada iteração dessa aqui é muito mais rápida que cada iteração que vai rolar aqui. Então, a vantagem de velocidade, ela realmente termina sendo importante. Beleza. Agora vamos falar um pouco da regra da cadeia. Por que a gente vai falar da regra da cadeia? Porque lembrar a regra da cadeia. Bem, vamos voltar aqui rapidinho. Ó, tá aqui a nossa atualização. WT mais 1 igual a TAN. Mas, gente, para uma rede neural profunda, o que acontece com esses Ws é que eles são os parâmetros de cada uma das camadas. Você pode pensar cada camada como sendo você aplicar uma função na camada anterior. Então, o que acontece é que a rede neural é um encadeamento de funções, né? Você tem a entrada, aí você aplica uma função nela, que é a primeira camada. Você aplica uma outra função, que é a camada seguinte, uma outra função, que é a camada depois dessa, além das próprias funções de ativação entre as camadas, né? Então, a rede neural, na verdade, é um grande encadeamento de funções. Então, para eu conseguir computar a minha atualização lá para o peso da primeira camada, eu vou ter que aplicar uma regra da cadeia. A regra da cadeia é um jeito de você computar a derivada para funções encadeadas. Então, ela vai terminar sendo importante para a gente conseguir fazer as nossas atualizações com gradiente descendente. Então, bora lá. A regra da cadeia clássica é isso aqui. Você tem um y igual a f de g de x, uma variável, todo mundo de r para r, bonitinho. Então, quando eu pegar a derivada do y, que está usando o termo derivada parcial, em relação ao x, ela vai ser só o quê? Ela vai ser a derivada do f em relação ao g. Então, isso aqui você imagina como se fosse só a derivada do f no valor g de x, vezes a derivada do g em relação ao x. Beleza? Agora, bora ver um caso mais geral que vai terminar sendo mais útil para a gente. Então, aqui, o x e o g, a saída deles é vetor. Então, o x é um vetor e o g é uma função que recebe um vetor e joga fora outro vetor. O y, portanto, e o f ele vai ser uma função que ele vai receber um vetor, o g, e vai sair um único número. Então, ó, esse cara é um vetor, esse cara ele é uma função de Rm para Rn, e esse cara é de Rn para R. Ok? Beleza. Então, se o y ele é uma função do x que vai parar no R, o y ele tem um gradiente. Então, quando a gente for falar, a gente não fala mais na derivada do y. A gente fala no gradiente do y em relação ao x. E agora a regra da cadeia vai ser que esse gradiente ele é igual a um somatório de... Aqui a gente vai ter a derivada parcial do f em relação a cada coordenada do g. Ok? O f ele recebe um vetor, sai uma única saída, então eu tenho várias derivadas parciais. Vezes, e aqui vai ser o gradiente de cada coordenada do g em relação ao x. Lembra, o g ele entra um vetor, sai um outro vetor. Então, para cada coordenada do g, você tem como se fosse uma função que entra um vetor e sai um único número. Então, a gente vai ter um gradiente delas. Agora, tem um ponto, gente. Quando vocês verem um somatório de um produto, então você tem um somatório e cada termo desse somatório é um produto,
Pensem em multiplicação de vetores. É uma coisa que vocês têm que... Muitas vezes isso vai ajudar porque você pode simplificar a conta, porque você pode deixar ela mais compacta, até muitas vezes porque se você implementar desse jeito no seu código, ele vai ganhar muita velocidade. Você implementar num NumPy da vida, uma multiplicação de vetor é muito mais rápido que um loop. E aqui vem o ponto. Eu tenho que isso aqui é um somatório da multiplicação dessas derivadas parciais vezes gradientes. Quem é que é o vetor das derivadas parciais? O vetor das derivadas parciais é o gradiente. Então, isso aqui, esse termo, ele vai ser equivalente ao nosso gradiente do f em função do g. Em função do g. Esse está errado. Vezes, e aqui eu tenho um gradiente. Mas lembra que eu falei que o jacobiano ele podia ser visto como sendo um vetor de gradientes? O jacobiano ele é uma matriz, mas ele pode ser visto como um vetor de gradientes. Então, essa fórmula aqui ela não é nada mais nada menos que gradiente de y igual ao gradiente de f vezes o jacobiano de g. É uma multiplicação de um vetor por uma matriz. E agora vem um ponto interessante. Eu tinha dito que o gradiente e o jacobiano eles eram análogos, eles eram equivalentes à derivada, só que para funções de dimensão maior. E é o que a gente está vendo aqui. Ó, na regra da cadeia inicial é a derivada do y em relação ao x, é a derivada do f em relação ao g, vezes a derivada do g em relação ao x. Aqui, ó, o gradiente do y em relação ao x é igual ao gradiente do f em relação ao g, vezes o jacobiano do g em relação ao x. Então, a gente tem realmente a mesma fórmula, você só substitui pelo análogo correto. Beleza? E agora, só para dar um exemplo, porque muita conta, muito índice, vamos ver aqui esse exemplo da regra da cadeia. Então, eu tenho aqui. Imagina que o y é 2, primeira coordenada de g, mais 3 vezes a segunda coordenada de g. O x ele vai ser um vetor, 3 dimensões. O g ele vai ser uma função que ele recebe esse vetor aqui e ele coloca esse vetor, que a primeira coordenada é o x1 vezes x2 e a segunda é o x3 ao quadrado. E se você for olhar aqui para f, a gente tem que, para y, você tem que a f dela seria 2 vezes a primeira coordenada da entrada, mais 3 vezes a segunda. Então, bora calcular agora o gradiente de dois jeitos para ver que eles são equivalentes. Então, o gradiente do y, ele é o gradiente disso aqui. Se você for olhar o gradiente em função do x. Então, bora lá. Vamos usar aquela regra da cadeia com somatório. Gradiente do y em função do x, ele é o somatório. E aqui a gente vai ter essa derivada parcial vezes o gradiente. Tá, a derivada parcial de f em função da primeira coordenada do g. 2. Tá. Gradiente do g, gradiente da primeira coordenada do g. Então, ele é x1, x2. Para calcular o gradiente. Derivada do x1, x2 em relação ao x1. É só o x2. x1, x2 em relação a x2. É só o x1. x1, x2 em relação a x3. Não tem nenhum x3 aqui, é 0. Então, temos aqui nosso primeiro termo. Segundo termo. Derivada parcial do f em relação à segunda coordenada do g. 3. Vezes gradiente da segunda coordenada do g. x3 ao quadrado, quando você deriva ele em relação a x1, é 0. Deriva ele em relação a x2, é 0. Deriva ele em relação a x3, é 2x3. A gente agrupa, então aqui vai dar 2x2 na primeira coordenada, 2x1 na segunda coordenada e 3 vezes 2x3, que é 6x3, na terceira coordenada. Legal. Agora, bora ver se está batendo com a outra fórmula. Tá, a outra fórmula ela nos diz que vai ser só o gradiente do f vezes o jacobiano do g. Então, gradiente do f é o vetor 2, 3. Beleza. Jacobiano do g. Então, bora lá. A gente tem aqui o g. A gente vai primeiro derivar a primeira coordenada dele em relação à primeira variável. Primeira coordenada aqui derivada por x1 dá x2. Depois a segunda coordenada derivada por x1 dá 0. Primeira coordenada derivada por x2 dá x1. Segunda coordenada derivada por x2 dá 0. Primeira coordenada derivada por x3 dá 0. Segunda coordenada derivada por x3 dá 2x3. Você multiplica esse vetor por essa matriz, dá 2x2, 2x1, 6x3, que é exatamente o resultado que a gente tinha aqui. Então, realmente, deu completamente certo aquela fórmula simplificando. Por fim, vamos falar aqui a retropropagação. A retropropagação é essa ideia da backpropagation. Ela vai ser um dos principais responsáveis pelo deep learning funcionar. Ela vai ser uma aplicação da regra da cadeia, por isso que a gente acabou de rever a regra da cadeia. E a ideia dela é você propagar o gradiente da última camada para as anteriores. Então, se você tem essa rede aqui, você vê que aqui é como se fosse a loss. Então, eu vou computar o gradiente da loss em relação à camada de saída. E aí, eu vou computar agora o gradiente desse cara em relação a esses.
E com isso eu consigo, usando a regra da cadeia, saber qual é o gradiente da loss em relação a esses. E aí depois eu vou computar a jacobiano desses caras em relação a esses. E novamente, combinando tudo isso, eu consigo o gradiente da loss em relação a essa camada. E desse jeito eu vou conseguir computar iterativamente, voltando, indo do fim para o começo da rede, o gradiente da nossa loss em relação a cada uma das camadas. E isso daí vai me permitir fazer as atualizações do gradiente descendente. E a vantagem principal é que, seguindo essa ordem, fazendo esse do fim para o começo, o custo computacional é da mesma ordem que o custo computacional de você rodar a rede, de você fazer o exemplo passar como entrada da rede até a saída. E isso é o que permite toda a ideia do Deep Learning, porque a gente consegue atualizar rapidamente a rede. Antes a galera tinha muitas ideias que terminavam fazendo que as atualizações fossem muito custosas, chegavam a custos exponenciais no número de parâmetros, que é impossível. Um custo exponencial em 1 milhão de parâmetros é algo completamente fora do normal. Mas como esse custo agora está linear, ele está no mesmo patamar que o número de parâmetros, agora sim a gente consegue otimizar as nossas redes neurais. E na nossa próxima parte da aula nós vamos ver mais a fundo a retropropagação e como ela se liga com a ideia de grafos computacionais.